Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e enfim vencemos. E essa aqui é a análise tática de Fluminense e Cuiabá. Sem muito mais enrolação, eu já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo e que você se inscreva aqui no canal do Guará caso você não seja inscrito. Eu te lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês. Então, sem muito mais enrolação, vamos rodando a vinheta pra gente, enfim, falar de uma vitória. Eu confesso que eu nem lembro como é que a gente faz isso. Então, rodando a vinheta, a gente começa. E eu vou começar o vídeo não falando especificamente do jogo, mas sim de uma conversa que eu tive com meu pai na semana passada. Eu sempre tenho cuidado de só gravar as análises depois de 24 horas do jogo, para eu poder ser um pouco mais frio sobre o que aconteceu dentro de campo. Até porque não vai ser eu, o Vitor Hugo, que vai vir aqui depois de uma vitória, em 6 análises táticas que eu fiz de empates ou derrotas, logo depois do jogo, para falar que dentro de campo eu vi um Fluminense que retrocedeu em relação à atuação contra o Criciúma no meio da semana passada. Então eu de coração espero que você tenha curtido o sabor da vitória assim como eu, porque a partir de agora a gente vai falar de tática. E eu prometo que no final do vídeo a gente fala um pouquinho de tabela e de um possível cenário positivo que nós podemos ter nas próximas rodadas se a gente embalar uma sequência de vitórias. Tá combinado? Então vamos lá começar a falar de tática. O Mano Menezes montou o Fluminense com essa escalação. E sim, taticamente o time era montado num 4-5-1, um esquema inédito até aqui montado pelo Gaúcho. E dito pelo próprio que foi uma tentativa de emular o que o Arias fez na seleção colombiana durante a Copa América, com um Ganso com mais liberdade para jogar entre os lados do campo. E essa tentativa definitivamente não deu certo. O meio-campo tricolor me pareceu muito perdido no primeiro tempo, até porque o Martinelli fez uma partida muito abaixo tecnicamente, e esse encaixe do John Arias no meio de campo ele não deu certo, ele não foi muito bem feito. E eu acredito que seja pela falta de treinamentos. Porque, lembrando, o Arias se reapresentou após o vice-campeonato da Copa América somente na sexta-feira, e o jogo foi no domingo. O Arias teve pouquíssimas sessões de treinamentos com o Mano Menezes para poder se encaixar dentro desse esquema que o Mano pensou. Então, eu, Vitor Hugo, daria uma nova chance para esse esquema num futuro jogo, num futuro próximo. Eu gostei do encaixe do Arias na seleção colombiana e pode ser que ela dê certo no Fluminense. E além desses dois jogadores no meio de campo, o Marquinhos na ponta também fez um péssimo jogo técnico, sendo um verdadeiro cemitério de jogadas enquanto esteve dentro de campo. E na metade do primeiro tempo, o Mano tenta corrigir esse encaixe, abrindo o Arias na ponta esquerda, mas continuando com liberdade para o Paulo Henrique Ganso jogar no segundo terço do campo. E um dos resultados dessa mudança foi uma das melhores oportunidades do jogo, depois de um passe de gênio do camisa 10 para o Samuel Xavier desperdiçar de frente para o gol. Defensivamente, o Fluminense parecia mais sólido, com o Thiago Silva cobrindo as cagadas do Thiago Santos, que não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Mano Menezes vai corrigindo as deficiências do time com as mexidas. Ele já volta do vestiário com o Alexander no lugar do Martinelli, mais ou menos aos 15 minutos. Entra o Keno no lugar do Marquinhos e logo depois o Cauã Elias no lugar do Germancano. E após as mudanças, o Fluminense definitivamente subiu de produção. O Alexander entra mais uma vez dando muita dinâmica ao meio-campo tricolor, acelerando as jogadas, dando bons passes e melhorando e muito o meio do Flu. Quem também entra e tem um papel importante taticamente no time é o Keno, porque a sua entrada faz com que o Arias vá para a ponta direita e suba muito de produção. E não só ele também aumenta a contribuição ofensiva do Samuel Xavier, que fazia uma partida ruim até ali. E o Cauã Elias não preciso nem falar, né? O garoto tá iluminado. E é justamente em uma jogada construída pelo lado direito do campo, pela dobradinha Samuel Arias, em que a bola chega nos pés do garoto Cauã, depois de um corta-luz digno de um mágico como é o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense fez 1 a 0
em uma senhora atuação do nosso camisa 10, que cresceu e muito de produção após a chegada do Mano Menezes. Eu também quero citar outros 2 jogadores que subiram muito de produção e estão pedindo passagem no time titular do Fluminense. É o Alexander no lugar do Martinelli e o Cauã Elias no lugar do Germancano. O campo está gritando por essas mudanças. Aliás, eu critiquei o Thiago Santos por conta do seu primeiro tempo e venho dizer que o segundo tempo dele foi irretocável, principalmente na hora de rebater bolas dentro da área. O Thiago Silva fez uma estreia ok para o nível que a gente já conhece dele, mas a maturidade e a qualidade na hora de cobrir, de cercar, de tirar o espaço dos atacantes, de sair com a posse de bola e de orientar os seus companheiros, com certeza fizeram e muito a diferença na conquista desses 3 pontos muito importantes no jogo na noite de domingo. E coincidência ou não, a estreia do Monstro foi o primeiro jogo em que o Fluminense não sofreu gols no Campeonato Brasileiro de 2024. Depois de 50 dias e 10 jogos sem vitórias, enfim, nós voltamos a ganhar. Lembrando que o Fluminense não vencia no Brasileirão desde o dia 20 de abril, mais de 3 meses sem vitórias. E não vencíamos fora de casa desde a 36ª rodada do Brasileirão passado, quando vencemos o rebaixado Santos na Vila Belmiro. E nada melhor do que vencer no dia do seu aniversário. O tabu de 33 anos foi quebrado e o Flusão voltou a vencer no seu dia. E apesar de eu ter dito lá no início do vídeo que o Fluminense retrocedeu em relação à rodada anterior contra o Criciúma, a melhora com o Mano Menezes é evidente. Faltam 2 jogos em casa para a gente poder fechar o primeiro turno. E o Mano Menezes está a só 1 pontinho de igualar a campanha do Fernando Diniz, que teve 11 jogos e só conquistou 6 pontos. Lembrando que o Mano Menezes só está a 4 jogos no comando técnico do Fluminense. Se a gente for contar que ele vai conquistar 1 pontinho nos 2 próximos jogos, ele vai ter praticamente metade dos jogos do Diniz e o mesmo número de pontos conquistados. Eu tenho esperança que nós vamos vencer esses 2 jogos e praticamente dobrar esse número de pontos em relação aos conquistados pelo Fernando Diniz na sua passagem pelo Fluminense em 2024. E olhando para os 2 últimos jogos, os números mostram a nossa evolução. Mesmo fora de casa, nós criamos mais chances claras de gols que o adversário e tivemos o dobro de gols esperados que os times mandantes. Outra coisa que deixa mais nítida é a nossa evolução dentro da tabela, já que depois de 8 rodadas, o Fluminense, enfim, entregou a lanterna nas mãos do Atlético Goianiense. Agora o foco tem que ser uma sequência de vitórias, para a gente poder visar uma saída do Z4, que ainda está um pouquinho distante, a 6 pontos do tricolor. Lembrando que quem abre a zona da degola é o Cuiabá, na verdade é o porteiro da zona, ali em 16º. E a gente tem um jogo a menos que o time do Mato Grosso, que a gente acabou de vencer. E depois de falar tanto do cenário positivo, eu venho balancear e trazer um cenário negativo. Porque depois de 17 rodadas disputadas como o Fluminense tem hoje, e com 11 ou menos pontos na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, nós tivemos 8 times. 7 foram rebaixados na lanterna. Somente um não foi rebaixado como último lugar, mas foi rebaixado como 19º. Ou melhor, todos os times que tinham a mesma pontuação que o Fluminense, passadas 17 rodadas como a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro, todos foram rebaixados. O Fluminense ainda precisa de um milagre. Um milagre. Nível 2009. Essa foi a situação que deixaram o Fluminense chegar. Mesmo com a perspectiva de melhora, a gente não tem a confiança, ou melhor, eu particularmente não tenho a confiança que o Fluminense vá ter tempo de se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, estou na torcida para que dê tempo da gente se recuperar. E por falar em torcida, amanhã tem pré-jogo de Fluminense e Palmeiras e, claro, sempre tem aquela convocação aos tricolores para as arquibancadas do Maraca. Mas dessa vez eu já vou me adiantar um pouquinho, já que são mais de 40 mil loucos da cabeça confirmados nas arquibancadas do Maracanã para o jogo de amanhã. Até porque vai ter união das torcidas organizadas, novas faixas no setor leste, recepção do ônibus do time com sinalizadores e pó de arroz nas arquibancadas do setor sul.
Então, vamos abraçar os nossos guerreiros e lotar o Maracanã. Só falta o setor norte para a gente poder esgotar a carga de ingresso. E a sua presença pode fazer o Fluminense estar cada vez mais perto de uma vitória. Uma vitória muito importante para a gente embalar a sequência que a gente precisa para poder olhar para a zona do rebaixamento e visar sair dela. E é assim que eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês pela companhia em mais um vídeo e pedindo para que, caso você não tenha deixado o like lá no começo do vídeo, esse é o momento perfeito para apertar no botão de gostei aqui embaixo. E te lembrando que, caso você não seja inscrito aqui no canal do Guará, por favor, considere se inscrever. Eu te lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês. Nós já passamos dos 800 inscritos e cada inscrição é super bem-vinda, para a gente poder bater logo os 900 e chegar logo ao número 1000. E, claro, caso você já seja inscrito aqui no canal do Guará e queira me ajudar de alguma outra forma, me ajuda compartilhando esse vídeo. Compartilha nos seus grupos de futebol no WhatsApp, naquele grupo de pelada e de rachão de final de semana. Compartilha também nos seus grupos de Fluminense e para os seus amigos tricolores bem enjoados, que estão super apreensivos com a situação do Flusão, mas que reacenderam aquela chama de esperança depois da vitória do Fluminense no último final de semana. E claro, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do jogo entre Fluminense e Cuiabá, qual a perspectiva que você encara para os próximos jogos. E claro, eu te lembro que a gente tem um encontro marcado já amanhã para o pré-jogo de Fluminense e Palmeiras. Então, um abraço a todos vocês e até amanhã.